Fala galerinha, eu sou o professor Thiago, diretamente do link Lição de Casa. Vamos estudar a matéria do quinto ano? Vamos lá! Nossa matéria do quinto ano, mais uma vez, traz adaptações para alunos com deficiência. Não deixem de fazer essas lições, ok? Lá nós temos gráficos, imagens, vídeos que vão facilitar para esses nossos alunos conseguirem fazer toda a lição. Aproveitem que está bem bacana, ok? Nossa lição de língua portuguesa. Essa semana nós vamos estudar um texto do Luiz Fernando Veríssimo, ok? Ele fala sobre um conto de fada da mulher moderna. Aproveitando o ganchinho que a gente começou a falar da semana passada sobre a influência da mulher na sociedade, como isso desenvolveu, como tem mudado essa visão na nossa sociedade, então nós vamos trazer um conto readaptado, muito legal e muito engraçado, que vai trazer pra gente novamente essa reflexão. Como está sendo o papel da mulher na nossa sociedade. Então, leiam que está muito legal e muito bacana. Na sequência, vocês terão que responder um questionário, onde vocês serão provocados a chegar a esse raciocínio. Como está a mulher hoje na nossa sociedade, ok? Não vou contar para vocês o que conta o texto, porque vocês vão adorar. Continuando, matemática. A gente vai andar um pouquinho mais na matéria que a gente já estava estudando, tudo bem? Então a gente vai avançar para volume. E volume é uma grandeza que se refere ao espaço ocupado por um corpo. Ou seja, tudo aquilo que ocupa algum espaço, ele tem um volume, tudo bem? E aí, caminhando um pouquinho mais, a gente vai estudar a capacidade, tudo bem? Que ele tem de comportar alguma substância. Pensa lá no copo de água. O copo de água vazio, ele ocupa um espaço, ele tem um volume. Quando eu encho ele de água, então eu trouxe esse exemplo mais ou menos para vocês. Quando eu encho ele de água, eu vou descobrir qual o volume que ele tem de capacidade, tudo bem? Nós vamos fazer alguns exercícios muito simples aí na nossa atividade, que é o quê? Empilhando caixas, contando a quantidade de quadradinhos, para que vocês comecem a ter alguma noção de volume, tudo bem? Façam uma atividade que está bem bacana. Continuando, ciências, biomas brasileiros. Pessoal, é um tema super atual, ok? Bom, todo mundo que está aí acompanhando, né, os telejornais, as informações, a gente tá passando por queimadas em alguns dos nossos biomas brasileiros. E isso é tão importante que a gente entenda para prevenir exatamente o fim desses biomas, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a parte mais técnica, tá? Lá no texto vocês poderão estudar isso com mais calma e aí vocês entenderão com mais clareza. Então, bioma é um conjunto de seres vivos de uma área, tudo bem? É entendido também como conjunto de ecossistemas terrestres. Vamos entender o que é ecossistema? Ecossistema é um conjunto de populações que vivem em uma determinada região e interagem entre si com um meio. Então a gente está falando aí de animais, de plantas, de seres vivos num geral, ok? O Brasil ele é formado por 6 biomas de características distintas. Quais são eles? Então lá vai ter um mapinha para vocês darem uma olhada qual é o bioma de cada região. Então a gente tem o bioma da Amazônia, o bioma da Caatinga, o bioma Cerrado, o bioma Pantanal, o bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa. Tudo bem? Vocês terão que fazer o quê? Nas atividades que virão na sequência, as perguntas elas estarão em volta do nosso bioma, o bioma do lugar onde você habita. Vocês farão uma pesquisa, tentarão entender um pouquinho como é o bioma, quais as características do bioma da cidade, né, da região onde você mora. Então façam que está muito bacana. Continuando, a gente vai entrar em ciências alimentação saudável, tudo bem? Lá na apostila, e eu trouxe para vocês também, a pirâmide dos alimentos. Na nossa atividade vai ter uma história, tá bom? De uma lagarta comilona. Lá vocês terão que fazer um paralelo com a vida de vocês. Então a gente sabe que a alimentação saudável, ela passa por uma gama gigante de alimentos, de tudo aquilo que a gente pode comer saudável, consumir coisas saudáveis. Lembrando, muito pouco consumo de açúcar, de gordura e de todas essas coisas. Para ter uma alimentação saudável e equilibrada, é legal a gente seguir a pirâmide alimentar, que lá vai dizer as porções
que a gente pode comer de cada tipo de alimento, tudo bem? Então, façam essa atividade que está muito legal. Lá vocês também terão essa pirâmide alimentar e vocês farão um paralelo entre a história da lagarta comilona com a vida de vocês. Se vocês já passaram por uma situação como a lagarta, se vocês já comeram alguma coisa que fez mal, e aí vocês poderão entender com exatidão o que é uma alimentação saudável, tudo bem? Pessoal, lembrando, a quarentena ainda não acabou. Então, cada vez a gente vê mais pessoas na rua. Então, quando você sair de casa, use a sua máscara para sua proteção, higienize as suas mãos e evite aglomerações. Onde tiver muitas pessoas reunidas, você tem que procurar se afastar, tudo bem? Lembrando que o álcool gel, ele substitui a lavagem das mãos se você estiver em algum lugar onde você não tem como higienizar, né, com água, sabão, bonitinha a sua mão, ok? Fiquem atentos com isso, tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado!